Amém? Queridos, vamos rapidamente então para a palavra, e eu quero compartilhar um texto que Deus colocou no meu coração, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 14. Jó no capítulo 14, nós vamos ler o verso 7 e o verso 9. Jó capítulo 14, verso 7 e o verso 9. Jó capítulo 14, verso 7 e o verso 9. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um pouquinho de ganho, só que eu afasto um pouco aqui. Jó capítulo 7, verso 9. Quem achou? Diga amém. Agora você olha para o lado para você ver se tem alguém que não tem a Bíblia. Como nós não temos hoje ali o texto, o que você vai fazer? Você vai compartilhar a leitura aí. Se tiver alguém que não tem a Bíblia, você vai, né? Encosta a Bíblia assim para que a pessoa possa ler juntamente com você o trecho da palavra de Deus. Jó capítulo 14, do verso 7 ao verso 9, diz assim: porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda se renovará, diga renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, diga ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta. Amém? Texto interessante do livro de Jó. Jó falando sobre a brevidade da vida. Jó então faz uma comparação, né, entre a vida do homem, e ele faz uma analogia também a respeito da árvore. E eu, assim, esse texto veio no meu coração por causa de uma situação que eu vivi na minha vida, um momento que eu vivi na minha vida. E Deus fala muito comigo, né? Com essas situações assim, de analisar o cotidiano da vida. Nós ensinamos lá na IDM, os irmãos que fizeram lá Teologia Sistemática 1 comigo, eles aprenderam que a revelação de Deus é a palavra. Mas nós podemos ver uma manifestação de Deus, Deus se revela também através da natureza, né? A Bíblia diz que a natureza, ela mostra Deus, ela expressa o poder de Deus. Então, quando nós passamos a olhar para a vida, para as coisas que acontecem, muitas vezes Deus fala conosco. Deus nos traz uma lição daquilo que nós estamos apreciando na vida. E Deus sempre fala comigo, o Espírito Santo sempre me toca quando eu começo a refletir sobre alguma coisa. E esse texto me veio à mente porque na frente da minha casa, bem na frente, assim, como daqui ali na porta, até menos até, tinha uma árvore plantada muito grande, uma araucária, um pinheiro, devia ter quase uns 30 anos aquele pinheiro. E muito bonito o pinheiro, e inclusive um pinheiro muito relevante, né? Porque o nome do condomínio é Condomínio Araucária, em homenagem ao único pinheiro que ficou ali, a única árvore que ficou ali. E eu estou ali mais ou menos 10 anos, então nesses 10 anos a gente viu esse pinheiro crescer, né? Ele estava da altura do poste assim, depois ele ficou muito mais alto que o poste, passou quase o dobro, ficou muito grande. E ele dava pinhão, irmãos, e a gente ficava só escutando no inverno lá aquele barulho, né? Tchá! Quando dava aquele barulho, os vizinhos todos corriam, quem chegava primeiro catava o pinhão lá. Então, a gente passava o ano olhando, eu passava da janela do meu quarto, eu via aquele pinheiro. Né? Então, eu passava o ano olhando aquela árvore. Eu levantava de manhã, a primeira coisa, quando eu abria a janela, o que eu via? Estava lá o pinheiro. Às vezes tinha uns papagaios que vinham no pinheiro, fazendo um barulho e tal, mas estava ali o pinheiro. E então, nos últimos 10 anos da minha vida, eu abria a janela do quarto, eu via quem lá? O pinheiro, a araucária lá, todos os dias. Então eu vi esse pinheiro crescer mais do que ele já era. Eu acredito que ele devia ter uns 20, 30 anos mais ou menos, eu estou ali há 10 anos. E eu comecei a notar, mais ou menos aí, 1 ano e meio atrás, que ele começou a ficar diferente. Apesar ainda de estar vistoso, grande, né, aquele tronco forte,
eu comecei a perceber que subia pelo pinheiro algo que começou a secar as folhas mais embaixo e os galhos mais embaixo. Isso foi mais ou menos há 1 ano e meio atrás, e isso foi subindo devagarinho, tal, cada vez mais foi secando os galhos, cada vez mais foi secando. Esse ano de 2017, eu estava na expectativa de comer muito pinhão dele, né? Porque eu olhava para ele, tinha muita pinha lá. Falava, esse ano nós vamos, né? Vamos rachar o bico de comer pinhão cozido aqui dessa árvore. E o que aconteceu? Aquela secura foi subindo, e quando começou a cair as pinhas, nós começamos a ver que aquele não tinha pinhão, ele só tinha casca, ele estava seco. Aquela doença do pinheiro, aquela enfermidade foi subindo, e ela foi o que? Ela foi secando essa árvore. E aí eu vi esse processo, lá no final de 2016, falei, nossa, eu vou tirar aqui uma foto, vou mandar lá para o Embrapa, tal, para ver o que é isso que está acontecendo. Mas ele foi secando, queridos, ele foi secando, e alguns dias atrás, o pessoal do condomínio preocupado, né, vai que esse pinheiro vai morrer, cai em cima, e se cair bem na minha casa, né, porque minha casa era na frente. Aí chamaram lá a prefeitura, veio lá um técnico da prefeitura, que foi lá, analisou o pinheiro, e ele decretou atestado de óbito para esse pinheiro. O pinheiro morreu. Eu nem sabia que pinheiro morria, nem sabia que tinha atestado de óbito, mas tem também, né? Aí o técnico da prefeitura deu lá um atestado de óbito para que o condomínio pudesse o quê? Cortar o pinheiro. E aí estou eu ali, já fiquei triste, irmãos, eu gostava tanto do pinheiro, você acredita que eu orei pelo pinheiro? Teve um dia que eu fui levar o cachorro lá para fazer as necessidades dele, eu olhei aquele pinheiro morrendo, eu falei, eu vou orar para esse pinheiro aqui, meu Deus do céu, não é? Aí eu orei, falei, Deus cura esse pinheiro, mas Deus não queria curar, porque Deus queria me trazer uma lição com a história do pinheiro. E aí o pinheiro morreu, e aí agora só resta então cortar, chamaram lá uma empresa especializada, e a empresa então foi lá num sábado lá e começou a cortar. E aí, aquele pinheiro que ainda estava muito bonito, tinha os galhos muito grandes, tinha algumas folhas ainda verdes, quando cortaram aquele pinheiro, nós podemos ver no seu tronco que aquela enfermidade veio de baixo e ela foi subindo. Então existia parte daquele tronco bonito, por fora estava muito bonito, mas por dentro ele estava todo comido. Ele estava todo estragado, aquela enfermidade foi subindo e foi comendo até chegar ao topo lá. E então eu fiquei olhando aquilo e Deus me trouxe essa mensagem no meu coração. Deus me fez lembrar desse versículo de Jó. E eu então comecei a refletir sobre isso, e Deus colocou uma palavra no meu coração a respeito dessa situação. Aquela doença entrou na vida daquela árvore, e ela foi comendo aquela árvore por dentro devagarinho. Pelo lado de fora aquela árvore estava bonita, pelo lado de fora aquela árvore estava vistosa, pelo lado de fora aquela árvore ainda tinha uma imponência muito grande, pelo lado de fora ela ainda era algo grande, ela era algo que tinha significância, mas por dentro, querido, ela estava sendo comida por uma enfermidade, por uma doença, por um parasita, que foi comendo devagarinho, a ponto daquela árvore o quê? Morrer. E eu analisando isso, Deus falou no meu coração a respeito de homens e mulheres que muitas vezes na sua caminhada, no seu dia a dia, são comidos por dentro. Devagarinho aquilo vai acontecendo. E do ponto de vista espiritual, chegam em algum momento, em algum estágio da sua vida, estão o quê? Mortos espiritualmente. Muitas pessoas, nos dias de hoje, estão por fora bonitos, frondosos, tem até galhos grandes, tem até tronco grande, mas por dentro muitas vezes estão comidos. E o que espera essa pessoa é uma morte espiritual. E Deus então me trouxe esse versículo na minha mente naquela ocasião. E essa situação me fez refletir sobre a condição da vida humana e fazendo uma analogia com aquilo que eu tinha visto. Mas pastor, você vai pregar sobre o pinheiro? Não, eu vou pregar sobre o que a Bíblia fala a respeito de vida e morte espiritual.
Porque Deus usa essas circunstâncias para nos mostrar, para nos dar lições. Você pega os profetas todos, Deus fazendo analogia com uma série de coisas da vida, né? Deus falando com os profetas através de analogia, através da observação da vida. E Deus me trouxe na minha mente esse texto falando sobre isso. E Deus me fala, e me falou naquele momento, que existem algumas características que são perceptíveis na vida das pessoas que caminham para um processo de morrer espiritualmente. Existem algumas coisas que é percebido na vida daquelas pessoas que porventura estejam passando por um processo de morte espiritual. E a primeira coisa que nós vemos nisso tudo, a primeira coisa que pode ser analisada e vista, é a sequidão, diga sequidão. Então veja o que diz Joel 1,12, livro do profeta Joel 1,12. A vida se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então a primeira característica de alguém que porventura possa estar enfermo do ponto de vista espiritual, e possa estar do ponto de vista espiritual morrendo, a primeira característica é a sequidão. Começa aquilo que é verde, porque na planta, né, o verde significa vida, significa vitalidade, né? Mas a planta, quando ela começa a secar, o que acontece? É porque ela está morrendo, não é verdade? As mulheres aí ganham lá no Dia das Mulheres, devem ter ganho, né, uma flor, né, rosas, aquele buquê bonito, né? Aí você coloca aquela rosa lá num vidro de água, né? E ela fica por um tempo. Mas chega uma época que o quê? O que acontece? Ela começa a secar. Ela vai secando, até que ela morre e você joga fora. Então o verde, ele significa a vitalidade na vida da planta. E então a primeira coisa que aparece quando há um processo de morte iniciado, ou um processo de enfermidade espiritual, a primeira coisa que é perceptível é a sequidão, é a seca. A sequidão demonstra a falta de vida, a falta de vitalidade. Quando a árvore demonstra sequidão, ou a planta demonstra sequidão, é porque algo está ruim, ou algo ruim está acontecendo. Ou a árvore está doente, ou tem um parasita, ou foi envenenada. Eu não sei porque o pinheiro lá da frente da minha casa morreu. Tem ideia? Alguns até acham que algum vizinho envenenou ele. Mas a questão é, quando você começa a ver que há uma sequidão na vida de uma pessoa, assim como uma árvore que está seca, ela demonstra que está prestes a morrer, se uma pessoa, do ponto de vista espiritual, começa a demonstrar também sequidão, e eu já vou explicar o que é isso, é porque algo ruim está acontecendo. E o que é um coração seco? Um coração seco é um coração que já não é mais sensível à voz de Deus. Um coração seco é um coração que já não é mais sensível ao Espírito Santo de Deus, às coisas de Deus. Um coração seco é um coração que não se motiva mais com as coisas de Deus, é um coração que não se motiva mais com a obra de Deus. São pessoas que em algum momento da sua vida foram altamente ativos na obra, no Evangelho, e de repente, por algum motivo, algo que acontece, um parasita entra no seu coração, uma enfermidade entra no seu coração, e aquilo muitas vezes, querido, vai começando de pouquinho, e aquilo vai subindo, e aquilo vai secando a vida da pessoa, e a pessoa já não se motiva mais com as coisas de Deus, como se motivava antes. E os primeiros sintomas que você começa a ver é essa sequidão, é a sequidão no relacionamento com Deus, é a sequidão no relacionamento entre os irmãos. A pessoa começa a ter um senso crítico muito apurado, ela começa a criticar tudo, nada está bom, o louvor não está bom, é muito alto, um dia está muito alto, outro dia está muito baixo, a mensagem é mais ou menos, esse pastor grita demais, o outro pastor faz piada demais, o outro tem cabelo demais, o outro é careca demais, o outro é gordo demais, e a pessoa entra no processo de crítica.
E quando começa isso, é porque a pessoa está entrando num processo de sequidão espiritual. O coração dessa pessoa foi contaminado por um parasita, por uma doença, por uma enfermidade. E essa doença, essa enfermidade começa por dentro a secar a pessoa. E a pessoa que já foi altamente motivada do ponto de vista espiritual, a pessoa que já foi altamente ativa do ponto de vista de vida com Deus, de vida com a igreja, a pessoa começa então a se distanciar das coisas de Deus. Ele já começa a arrumar uma desculpa, não, eu nem vou no culto hoje. Aquela igreja lá, ninguém dá bola para mim. Eu entro e saio lá, ninguém nem me cumprimenta. Você vê, faz 2 domingos que eu não vou na igreja, ninguém foi atrás de mim. E a pessoa então começa a arrumar situações para justificar o seu próprio distanciamento. Ela começa então a arrumar situações para justificar na sua mente um processo que se iniciou de sequidão espiritual. E a pessoa que se motivava, você não precisava nem fazer muito esforço, a pessoa estava lá chorando, dando glórias a Deus, ali entra e sai da igreja, pensando no jogo de futebol à tarde, pensando, sei lá, na eleição de 2018. Ele vem para a igreja porque a mulher traz ele empurrado, ou ela vem para a igreja porque o esposo puxa ele para vir. Então, a primeira característica de um processo de morte espiritual é a sequidão. Por algum motivo, algum parasita, alguma enfermidade entrou na vida da pessoa. Quais são essas enfermidades? Quais são esses parasitas? Pecados não tratados. Pecados não tratados é um parasita que corrói a alma, que corrói o coração da pessoa e é capaz de fazer com que a pessoa entre num processo de sequidão espiritual. Frustrações, decepções. E deixa eu dizer algo para você, não quero te assustar, mas a igreja é um grande lugar para a gente ter decepção. Porque a igreja é um hospital, é formado por pessoas que são doentes, a Bíblia diz. E talvez alguém um dia possa te ferir, talvez alguém um dia possa não fazer algo que você esperava que a pessoa fizesse. Talvez um dia alguém possa falar algo que venha te ofender. Talvez um dia alguém possa dizer algo que você não goste. Mas o problema não está como você age. O problema está em como você reage a essas situações. Porque a questão é, o parasita pode entrar dentro da sua vida, dentro do seu coração. O escritor do livro de Hebreus, em Hebreus capítulo 12, veja lá, Hebreus capítulo 12, como diz o carioca, 12. Hebreus capítulo 12, verso 5, diz assim, ou melhor, deixa eu ver, verso 15, não 5, verso 15, Hebreus capítulo 12, verso 15, diz assim, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. O que o escritor de Hebreus está falando? Ei, diligentemente cuide, para que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração, e isso faça você perder a tua bênção, isso faça você secar do ponto de vista espiritual, isso faça você entrar num processo que pode te levar à morte espiritual. Então a raiz de amargura que o escritor está falando aqui, é o que acontece no dia a dia dos relacionamentos. Alguém um dia fala algo para você que você não gosta, alguém um dia não faz algo que você esperava que ela fosse fazer, decepções que nós temos, frustrações, são situações que, se não cuidadas, podem entrar no nosso coração e iniciar um processo do quê? De sequidão espiritual. E a gente vai secando, querido. E a gente não vai percebendo que vai secando. E a gente vai descrendo de Deus, a gente já começa a não crer mais naquilo que Deus pode fazer. O pastor prega uma mensagem abençoada, você já fica na tua mente, acho que não é assim não. A pessoa começa a descrer do amor de Deus por ela. Minha vida é ruim, Deus não está nem aí para mim, né? Deus nem se importa comigo, olha como é que está a minha história, olha como é que está a minha vida.
Então esse processo vai entrando no nosso coração, e isso é como uma semente ruim, isso é como um parasita que entra, uma doença, uma enfermidade, né? Um cupim que vai corroendo internamente a nossa vida, o nosso coração e a nossa alma. E deixa eu dizer algo para você nessa noite, a responsabilidade de cuidar disso é nossa. Olha o que o texto diz, diligentemente, nós temos que cuidar, olhar para nós, olhar para o nosso coração, olhar para aquilo que nós estamos sentindo, para que venhamos a perceber se não há algo errado em nós. E se há algo errado em nós, o que nós temos que fazer? Tirar. Eu plantei uma vez um pé de maracujá lá em casa, e a primeira vez deu um monte de maracujá, fiquei feliz da vida. Na segunda vez, o que aconteceu? Foi umas borboletas lá, pousava no maracujá, e dava 2 dias, tinha aquelas cobrinhas. Irmãos, ficou só o talo do pé de maracujá. Comeram tudo. E o que eu aprendi com isso? Eu tinha que ir lá e catar. Eu tinha que ir lá e tirar, a responsabilidade é minha, querido, a responsabilidade de tirar os parasitas do teu coração é sua. É nossa. Veja, o escritor do livro de Hebreus fala diligentemente, cuide do seu coração. Um outro texto, Gênesis capítulo 4, veja lá, Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4, verso 7. Gênesis capítulo 4, verso 7, só para você entender, Caim fez uma oferta, Abel fez uma outra oferta, os dois apresentaram uma oferta a Deus. A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas Deus não se agradou da oferta de Caim. E Caim ficou beiçudo, né? Deus não se agradou da minha... A Bíblia não diz por que Deus, qual foi o motivo específico, tal, porque Deus não se agradou. O fato é que Deus não se agradou. E quando Deus fala com Caim, o que Deus diz? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, Caim. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? A ti cumpre o quê? Dominá-lo. Dominá-lo. O que Deus está dizendo para Caim? Caim, olha só. Talvez no seu coração venha um sentimento de que eu reprovei você. Mas cabe a você. Se você fizer a coisa certa, você será aceito. Mas se você fizer a coisa errada, o pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta. E cabe a você o quê? Dominá-lo. Cabe a mim e a você limparmos o nosso coração. Nós somos responsáveis por tirar qualquer erva daninha. Nós somos responsáveis por tirar qualquer parasita que venham trazer enfermidade do ponto de vista espiritual na nossa vida e que venham nos corroer por dentro. Então a primeira característica daquele que está num processo de uma enfermidade espiritual é a sequidão, fica seco. Não está mais sensível às coisas de Deus e à obra de Deus. A segunda característica daquele que está num processo de uma enfermidade espiritual, ele o quê? Ele não produz mais frutos. Ele não produz mais frutos, ou o fruto que ele produz é um fruto fraco. Não tem nada, você procura lá, não tem. Jesus lá em Mateus 28, 18, 19, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome, Jesus teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão o quê? Folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. A pessoa que está num processo de enfermidade espiritual, a primeira característica é a sequidão, ela começa a secar. E a segunda, ela deixa de produzir frutos. Irmãos, são muitos anos aconselhando as pessoas na igreja. São muitos anos vivendo a realidade e a vida de muitas pessoas. E eu quero dizer algo para você que você precisa entender. A primeira coisa que acontece na vida daqueles que estão num processo de morrer espiritualmente é que deixam de dar frutos.
Pessoas que oravam, pessoas que buscavam a Deus, pessoas que jejuavam, pessoas que pregavam o evangelho, pessoas que discipulavam, pessoas que iam atrás. De repente para tudo. Você vê isso fácil na vida da pessoa. E aí, às vezes você ouve, não, agora eu vou cuidar da minha vida. Agora eu vou deixar essas coisas aí, vou cuidar da minha vida. Vou cuidar dos meus negócios, vou cuidar das minhas preocupações. Então, a outra característica, além de secar, a pessoa para de dar fruto. Jesus chega numa figueira e olha para a figueira, e a figueira... Irmãos, interessante é que esse processo, ele é tão interior que ele não aparece por fora. Por fora, às vezes, a pessoa está bonita ainda. Por fora, às vezes, tem folha. Por fora, às vezes, ainda tem galho, aquela coisa bonita. Mas Jesus chega numa árvore que tinha muitas folhas. Jesus olha para uma árvore bonita. E a Bíblia diz que Jesus procura um fruto naquela árvore. E ele não acha. Aquela árvore era uma fake. Não tinha fake, essa palavra não existia na época, né? Mas ela era uma árvore fake. Ela era uma árvore Denorex. Os irmãos mais antigos vão lembrar do Denorex. O que é o Denorex? Que parece, mas não é. Ela parecia uma árvore boa, mas quando você procurava frutos, não tinha fruto, não era. E muitas vidas estão assim, queridos. Deixa eu te dizer algo, muitas pessoas estão dentro da casa de Deus, muitas pessoas estão vivendo dentro daquilo que nós chamamos de igreja, dentro desse espaço que nós dizemos ser o lugar de Deus, ser a congregação dos santos, e muitas pessoas da mesma forma, iniciaram talvez um processo de sequidão espiritual na sua vida, entraram num processo de secar, e agora já estão no segundo estágio, que é não dão mais frutos, não frutificam mais. Às vezes você já parou para lembrar de quantas coisas você já fez na obra de Deus? Às vezes você já parou para pensar quão útil você já foi, quão ativo você já foi? Às vezes você já parou para refletir que algo pode estar errado na tua vida, e que esse algo errado na tua vida pode estar fazendo você parar, pode estar fazendo você desistir, pode estar fazendo você não querer mais as coisas. E deixa eu te dizer algo, esse problema não é problema do irmão que falou errado com você, e o problema não está no pastor que trouxe uma palavra que você não gostou, o problema não está na altura do som, o problema não está na mensagem pregada, o problema está no seu coração, está no meu coração. E cabe a eu e a você vasculhar e olhar o nosso coração. Olhar o nosso coração, o que nós temos no nosso coração. Mas aí você fala, mas pastor, você está me falando, vai fazer eu desistir. Porque talvez eu entrei num processo como esse, a obra do Senhor, as coisas do Senhor já não alegram mais o meu coração. Eu já não tenho mais motivo para orar, eu já não gosto mais de orar, não gosto de ler a Bíblia, eu não consigo mais passar tempo com Deus. A minha mente vagueia, eu parei de fazer as coisas, eu parei de dar frutos. Pastor, eu estou morrendo. Será que o meu destino é ser cortado, como foi o pinheiro lá na frente da sua casa? Mas eu quero trazer para você nessa noite uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé e uma mensagem de transformação. Mas a Bíblia diz, no texto que nós lemos, Jó no capítulo 14, verso 7 e 9, porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, e se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Essa passagem ela traz para nós uma mensagem de fé e esperança. Diferentemente da história do pinheiro da frente da minha casa, eu e você não precisamos terminar a nossa vida assim. Queridos, se existe algo que é poderoso na botânica aí, na vida das plantas, é a água. E a Bíblia diz, queridos, que simplesmente ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, a vida começa a brotar novamente. Talvez você já foi uma árvore frondosa, talvez você já deu muitos frutos. Talvez você hoje seja alguém que entrou num processo de secura.
talvez uma amargura, talvez uma decepção, talvez algo entrou na sua vida, e você deixou que isso entrasse, que esse parasita entrasse no seu coração, e talvez isso foi te corroendo por dentro, e você falou, não, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de nada disso. Talvez você que já foi uma árvore muito bonita, muito cheia de frutos, talvez hoje você seja um tronco seco, sem nada. Só os cupins moram em você, né? Só os cupins que vão te corroendo a todo dia, a toda hora. Seu coração às vezes está com sentimentos ruins. E isso vai te corroendo por dentro já de muitos e muitos anos. Você tem sido corroído, corroída. Já não tem mais folhas verdes. Já quando olha para você, se abre você aqui, não encontra um fruto, nada. E às vezes você mesmo olha para a tua condição e você fala, não, eu já fui melhor. Já fui um crente melhor. Já fui alguém mais sensível à voz de Deus. Já fui alguém mais sensível ao Espírito Santo de Deus. Eu já desejei muito no meu coração fazer as coisas de Deus, fazer a obra de Deus. Mas talvez você entrou num processo de enfermidade espiritual. E às vezes você olha hoje, às vezes você olha para você mesmo tem dúvidas a respeito daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Você mesmo às vezes duvida de que você possa ser melhor. Você mesmo às vezes não acredita que você ainda possa ser alguma coisa, que você ainda possa dar algum fruto. Mas eu quero trazer para você uma mensagem de esperança nessa noite. Jó diz, olha, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas. A Bíblia fala que Jesus é a fonte da água viva. Certa vez uma mulher falou para Jesus, olha, Jesus falou para a mulher, ou melhor, olha, se você beber da minha água, você nunca mais terá sede. Porque Jesus é uma fonte de água. E Jesus é aquele que pode trazer vida para a pessoa mais morta. Jesus é aquele que pode trazer vida para a árvore mais cortada, mais seca que existe. Jesus é aquele que pode fazer brotar novamente. Nessa noite, essa fonte de água, ela quer ser derramada sobre a tua vida. Quer lavar você, tirar todo o mal, tudo aquilo que entrou no seu coração, tudo aquilo que entrou, toda a decepção, tudo aquilo que você sofreu de ruim, toda a decepção que você sofreu na tua história e que fez você ficar doente, fez você secar, fez você parar de frutificar. Essas águas vão fazer você brotar novamente, essas águas vão fazer você ter vida novamente. E queridos, quando essa árvore brota, a Bíblia diz que há um renovo, há uma nova brotação, e a Bíblia diz que ele frutificará novamente, ele dará mais frutos. Não existe situação perdida, não existe situação que não seja consertada. Mas eu vi o Luciano Subirá pregar uma mensagem hoje pela manhã, que ele dizia, o primeiro passo para qualquer conserto na vida é a gente reconhecer o nosso estado. Se a gente não reconhece o nosso estado, a gente não tem como ser curado. Se o médico diz para você, olha, você precisa de um remédio, mas você fala, não, eu não acredito que eu estou doente. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para dentro de você e falar, não, realmente, eu estou secando, eu estou secando, eu já fui melhor, já fui um crente melhor, mas eu estou secando. Tem um parasita no meu coração, está tirando o meu vigor, está tirando a minha vitalidade, está tirando a minha força, eu estou secando. E a primeira coisa, você precisa reconhecer isso. E a segunda coisa, depois que você reconhece isso, é você se jogar aos braços de Jesus e dizer, Senhor, transforma a minha vida, renova a minha vida, renova a minha vida, renova o meu ser. Muda a minha condição, eu quero frutificar novamente, eu quero dar frutos ainda, Senhor, eu quero ser uma árvore frutífera.
Eu quero ser alguém que frutifica no teu reino. Querido, Deus não te chamou para você ser árvore fake. Deus não te chamou para você ser frondoso por fora, mas para estar corroído por dentro. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando porque você tem lutado com esses sentimentos no seu coração muitas vezes. Você tem lutado com isso. Deus te chamou para que você realmente seja uma árvore que dê fruto. Que não apenas tenha aparência, mas que realmente dá frutos. Vamos ficar de pé.